Opa, gente, tudo bem? Faz um tempinho que eu não publico nada aqui, nenhum vídeo novo. Muito por conta de dois motivos que são justificáveis, né? Primeiro, o excesso de trabalho, além de publicar, fazer esses vídeos aqui, eu também sou arquiteto urbanista e trabalho muito com projetos, né? Trabalho literalmente só com projetos atualmente. Projeto de arquitetura e de urbanismo, e principalmente na área criativa. Então eu preciso de um foco muito grande quando estou com excesso de projetos, de focar muito nessa produção de novos projetos, novas áreas públicas, novos equipamentos. Então é sempre um processo que não para, né? Você, por mais que você crie inicialmente o projeto, ele vai meio que sendo criado e recriado na medida que ele vai sendo desenvolvido. Então eu preciso é, despender mais tempo, às vezes, de um projeto, do que às vezes em outros, né? Então isso demanda um foco maior, uma demanda de tempo maior, e aí fico sem tempo para fazer vídeos também, né? E outra questão também é o seguinte, por mais que eu tenha temas ou assuntos para trabalhar, todos esses temas ou esses assuntos, eu preciso fazer uma pesquisa prévia. E isso demanda tempo, às vezes é ler um livro, literalmente, né? Ou então, ou é um tema que eu já busco um livro específico, ou é um livro específico que já me puxa por um tema. E isso demanda um tempo também de leitura e de pesquisa, né? Então, por mais que eu tenha, às vezes, um assunto que me instigue, essa questão de algo me instigar também me demanda também um tempo de pesquisa. E nessas últimas semanas, eu li uma HQ, como outras que vieram me instigando nesse último ano agora, nesses últimos anos, esses 2 últimos anos, principalmente nesse momento da pandemia, que me instigou um tema, né, um assunto para esse vídeo, né, que é essa questão dessa insanidade que a gente está vivendo, muito por conta dessa questão, essa insanidade causada pelas várias mortes que nós sofremos pela Covid, ainda acentuado por um governo irresponsável, que ajudou muito nessa quantidade enorme de mortes que nós tivemos aqui no Brasil, alinhado até com outros governos mais genocidas, tanto quanto genocidas em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Isso é um projeto, né? Isso não é à toa, como se está se constatando agora nas proximidades das eleições presidenciais. E isso tudo, e lendo essa HQ que eu li agora, chamada Black Dog, Os Sonhos de Paul Nash, que eu até já apresentei ele numa postagem no Instagram. Ela foi escrita e desenhada por David McKean, que é um grande ilustrador e quadrinista, mais ilustrador do que quadrinista. Foi ele que produziu a grande maioria das capas da série dos quadrinhos do Sandman, né, que hoje virou série, né, série pela Netflix. E ela foi publicada pela Dark Side, né, e nesse livro que conta a história de Paul Nash era um pintor inglês das primeiras décadas do século XX, um pintor modernista. É ele que vai introduzir a Inglaterra, né, na arte moderna, praticamente, né, ele e outros artistas, mas principalmente ele com a produção profícua que ele teve ao longo da sua vida, variando de estilos, né, sempre com essa temática, esse viés modernista de uma pintura não tão acadêmica, por mais que ele tivesse um estudo acadêmico, mas ele buscava uma outra leitura do que ele estava vivendo e do que estava experimentando, principalmente a participação dele na Primeira Guerra Mundial. Foi fundamental para a produção artística dele e pelas temáticas que ele produziu. Ele começa sendo um artista de paisagens, pintando paisagens, é convocado para a Primeira Guerra Mundial. Ali ele vira praticamente um artista oficial do Exército, representando algumas cenas que ele estava presenciando, né? Em 17 ele acaba indo diretamente para o fronte de batalha, e ali ele vê o que acontece na guerra, né? Toda a crueldade do homem contra o homem, a violência de uma guerra, né? A estupidez e violência de uma guerra, e de um conflito, querendo ou não, de um desastre humano, né? Do extermínio de um pelo outro, né? E ele tenta representar isso nas suas telas, nas suas pinturas.
Então ele começa sendo um artista paisagístico, de paisagem, pintando paisagens, vai para o abstracionismo, passa também pelo surrealismo e começa a transitar com esses estilos modernos de pintura, né? E toda a própria história dele é interessante, né? Tanto que o Dave McQueen, esse Black Dog, ele faz basicamente uma biografia do Paul Nash, principalmente na época que ele conviveu na Primeira Guerra Mundial, né? Mas teve uma cena aqui, para falar a verdade, cena não, um quadro, né? Não a cena, mas um quadro, principalmente dois quadros, né? Mas um que me instigou para esse tema do trabalho, esse tema aqui do vídeo, para falar a verdade, né? Que ele encontra o irmão dele no fonte de batalha, ali numa das trincheiras, e a fala do irmão dele, que é o irmão mais velho dele, John Nash, foi o que meio que pegou assim, né, no meio do quadrinho. Não só essa fala, né, mas também o conteúdo do que ele escreve aqui, do que ele fala aqui, do que ele expressa aqui, nesse pequeno quadro, que eu vou botar até aqui na tela. Tá? Ele fala o seguinte, aí é o irmão dele, né, o John Nash, falando para o Paul Nash. Quando você desenha ou apenas enxerga o mundo através dos olhos de um artista, você se afasta, abstrai. Encontra beleza nos detalhes, mesmo aqui no caso ele fala no campo de batalha, né? Mesmo aqui, eles estão em qualquer lugar. Pequeninas joias de beleza, a dança da luz na textura da lama, ou do metal, ou da pele, ou de farpas de madeiras. Nas formas da fumaça, na cadência e nas ondulações da terra, nos formatos e nas linhas de composição. Essa fala dele me deu aquela pegada, né? Literalmente me fisgou para esse tema. E eu comecei a pensar exatamente essa questão da importância da arte, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Do que a gente pode começar a chamar agora, muito ainda precariamente, de pós-pandemia do Covid-19. Ela literalmente ainda não acabou, mas diminuiu bastante. As mortes estão sendo muito controladas agora, ou estão em quantidade muito pequena, muito por conta da quantidade de vacinas e de vacinações que foram feitas ao longo desses últimos meses, né? Aqui no caso do Brasil, às vezes, em muito caso, muito a revelia do próprio governo e de alguns malucos anti-vacinas que acham que vacina não era a solução, e não é solução, é prevenção. É você se prever ou se precaver de morrer por causa de uma doença, né? E tem gente contra isso, e tem gente querendo ampliar as mortes, continuar com essa quantidade de mortes que estavam acontecendo no país, porque a morte é um controle social muito fácil. Matar, mesmo que se você não coloque a sua mão ou dê um tiro, ou pelo menos ameaçar de morte, é um controle social muito forte, muito poderoso, né? Se você tem o poder de matar o outro, você impõe um medo sobre a pessoa, né? Você consegue facilmente controlá-lo. Ainda mais, como eu já falei, tem outros vídeos, ainda mais quando você não precisa dar um tiro. É só simplesmente você não fazer nada, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo, essa possível pós-pandemia, uma das coisas que a gente pode pensar para ajudar as pessoas que estão saindo dessa pandemia, dessa crise humanitária que nós vivemos, que, querendo ou não, que foi um conflito, foi tão grave, tão complicado, tão perigoso para a sanidade mental do que uma guerra, né? Tão igual quanto, para falar a verdade, uma guerra. O que eu consigo enxergar, né, que a gente precisa, um dos remédios que nós precisamos, além das vacinas, é a beleza. E a beleza expressa principalmente pela arte. O homem querendo ou não, no meio da natureza, o único ser, né, o único animal que consegue produzir beleza pela beleza. Beleza como satisfação pessoal. Beleza para primeiro para se diferenciar dos outros animais, para mostrar como traça a sua inteligência, da sua evolução no reino animal, mas ao mesmo tempo
como um amparo psicológico, uma algo que você pode, que você tem a capacidade, o ser humano tem a capacidade de produzir beleza através da arte. E eu começo a pensar nisso, pensando aqui no Paul Nash, de como ele conseguia, até através da fala do irmão dele, né, do John Nash, né, de como o homem consegue chegar à beleza usando a arte até através da crueldade de uma guerra, por exemplo. Você consegue ver, ele expressa aqui nessa fala que até a crueldade de uma guerra você pode extrair uma beleza e delas se pautar e delas usar como pelo menos um apoio, né, para você não perder a sanidade, né, você não ficar louco ou maluco perante uma catástrofe que pode ser uma guerra, que pode ser uma pandemia, por exemplo, né? Então eu começo a perceber também, entender, né, conseguir entender e perceber como a arte moderna, por exemplo, foi fundamental no começo do século XX para as pessoas conseguirem entender o que estava acontecendo, as grandes transformações que o século XX trouxe, principalmente através das guerras, das duas primeiras guerras, né? A Primeira Guerra, por exemplo, foi palco ali de novas tecnologias armamentícias, que foram sendo até aperfeiçoadas ao longo do século XX. E ao mesmo tempo, a arte começou, a arte moderna, um dos princípios da arte moderna era escancarar essa realidade, era mostrar de forma crítica a realidade que nós vivemos. Se até por meados ali do século XIX, a arte era algo voltado pela beleza, uma beleza que expunha, que expunha o poder do outro, né, o poder da nobreza, o poder da igreja, em quadros belíssimos, quase buscando uma realidade, né, que logo depois essa realidade foi sendo substituída pela própria fotografia e mais tarde pelo cinema e mais tarde ainda pela televisão, né? Isso foram trazendo novas realidades, outras realidades mais reais do que uma pintura, por exemplo, que era estática, né? A arte moderna quebra com isso. Ela quer mostrar uma realidade, mas de forma crítica. Ela busca a beleza nessa realidade. Ela busca ao mesmo tempo uma crítica à realidade atual que nós estamos vivendo, né? E ao mesmo tempo uma beleza sobre isso, né? É tratar a realidade como algo belo, que também tem a sua essência bela, tem a sua crítica, tem uma crítica social, às vezes social, política, né, muito forte. E isso é um dos elementos marcantes da arte moderna, em relação às artes mais acadêmicas do século XIX, por exemplo. E isso foi uma das marcas da produção modernista da arte, né? E também da arquitetura, lógico, estou falando aqui também da arquitetura, né? A arquitetura não fugiu a isso, né? Ela tentou reconstruir essa realidade, ou reconstruir a arquitetura a partir dessa nova realidade que estava surgindo, pela industrialização, né, pelas novas tecnologias, né, e que pudessem ao mesmo tempo tirar dela a essência dessa realidade, às vezes cruel, pelo menos uma pequena essência, algo que fosse belo, e traduzir isso em beleza. Não para, digamos, passar pano para a realidade, mas ao mesmo tempo de entender que ela está ali acontecendo, e responder a ela de forma crítica. Tá? Isso para a arquitetura foi fundamental, porque você começa a não mais pensar a arquitetura, tanto quanto a arte, como algo individual, daquele senhor nobre, ou daquele senhor burguês, ou daquela figura do clero que tem poder para solicitar uma obra de arte que traduza para as pessoas o quanto ele era poderoso. Agora a arte não é mais algo voltado de forma individual, mas a algo coletivo. Ela expressa uma necessidade coletiva de entender a realidade. Mesmo que as pessoas às vezes não entendam o que está ali expresso naquela arte, ela é exatamente isso. Ela não quer ser clara, ela quer ser crítica, ela quer que as pessoas pensem, discutam, reflitam sobre o que elas estão vendo, e não que a realidade seja posta para elas de forma muito clara, objetiva, ou às vezes até uma realidade refeita, né, através de uma pintura que tira ali as imperfeições. Ela quer que as imperfeições apareçam,
as imperfeições também fazem parte dessa beleza, né? O perfeito, o simétrico, o harmônico não é mais um sinônimo de beleza. O contrário pode ser também um sinônimo de beleza, né? Depende de como você enxerga isso, de como essa arte se relaciona com as pessoas, e não mais só com o indivíduo, mas de forma muito mais coletiva, né? E pensando na coletividade, eu estava até lendo um livro agora há pouco tempo, do Terry Egerton, né, O Sentido da Vida. É um filósofo que ele tenta desconstruir exatamente essa discussão sobre o sentido da vida, né? O que séculos a séculos os filósofos vêm tentando entender qual é o sentido da vida. E ele acaba resumindo de forma muito até perigosa que eu estou falando aqui, mas ele deduz que no livro dele que o sentido da vida, a vida só tem sentido se ela for vivida em coletividade, com o outro. A vida só tem sentido no outro, né? A nossa relação de vida, de vivência, de estar vivo no mundo, só tem sentido não na individualidade, mas também na individualidade, mas nessa individualidade relacionada com o coletivo, né? De forma coletiva. E isso e uma das coisas que hoje da arte que tenta se expressar é exatamente essa coletividade. A arte agora não é algo, desde dos modernos, né? Não é algo individual, particular, mas coletivo. É uma expressão da sociedade, é uma expressão da coletividade que nós vivemos, a expressão dessa vida em comum em que nós vivemos, né? E trazendo isso para a arquitetura ou para os espaços urbanos, nada mais coletivo, nada mais vida comum, né, do que a produção de espaços públicos, e espaços públicos belos, né? E eu começo a meio que costurar essas coisas com as coisas os projetos que eu venho produzindo nos últimos anos, né? Cada vez mais eu venho percebendo e entendendo a importância dos projetos públicos e coletivos que eu venho fazendo, a importância que eu preciso inserir nesses projetos, introduzir nesses projetos, né, essa questão da vida coletiva, de dar sentido a esse espaço através da coletividade. A vida desse espaço só tem sentido, esses espaços públicos, né, só tem sentido se for vivida de forma coletiva. E se eu puder ainda introduzir nessa coletividade, esse espaço público coletivo, a beleza, né, mesmo que seja uma beleza que eu tenha ali colocado de forma pontual, ou que ela seja construída pela coletividade das pessoas que estão ali participando, usando e usufruindo desse espaço, melhor ainda, né? Então a beleza então da arte, a importância da arte está nessa questão exatamente da beleza. O belo hoje é tão fundamental quanto qualquer outro momento, mas exatamente nesse momento ele é de uma importância enorme, né? Fazer coisas belas, propor coisas belas, né? É algo que a gente precisa até para aparar a insanidade que foi essa pandemia de Covid, e pelas algumas insanidades que nós ainda estamos vivendo de forma política no nosso país e no mundo, né? Então é buscar sempre o belo como fonte de prazeres mentais, mas de prazeres psicológicos, de estar vivo entre as pessoas, de você poder apreciar a beleza de forma coletiva, né? Então eu acho que é isso que eu tentei aqui, meio malucadamente, trabalhar nesse tema, a partir desse HQ, desse textinho, né? E exatamente por conta disso, né? Buscando essa relação com a beleza, com o belo, com estar... O belo só tem sentido se ele for vivido de forma coletiva e não de forma individual. Não tem sentido, por exemplo, um belo poema ser guardado e nunca ser publicado. Todo bom ou grande poeta quer publicar, tornar público, né, a sua arte escrita. Todo pintor quer tornar pública a sua pintura, por mais que ele venda para o particular e depois vai ser exposta numa galeria e depois ela vai ser vendida para um particular, mas ela teve ali seu momento público, teve ali a sua vida pública coletiva, né? E isso é o fim de qualquer arquitetura, isso é o fim de qualquer projeto urbano ou paisagístico.
é tornar-se coletivo, tornar-se público, ser visto por todos, apreciado, criticado, que faz parte da profissão do arquiteto urbanista, né, querendo ou não, ser criticado pelos pares ou pela comunidade em geral do que está produzindo, né? Que eu sempre falo que é um desafio, né? Você fazer um bom projeto que agrade a todo mundo, nossa, isso é quase que impossível, né? Mas a gente tenta, né? A gente tenta fazer bons projetos que satisfaçam as pessoas que estejam ali usando ele, né? E eu acho que esse é o fim, né? O belo tem que ser no fim. O fim da produção artística, da arquitetura, do projeto urbanístico, dos espaços coletivos, nem que seja ali construído de forma também coletiva pelas pessoas. Bom, falei um monte de troço, só foi ali um desabafo, né, uma coisa estava meio presa aqui dentro, fui falando. Espero que eu tenha me feito entendido. Se não, vamos aí discutir, galera. Se ninguém entendeu nada ou quer criticar o que eu falei, tá aí nos comentários espaço para discutir, tá bom? Eu vou deixar aí um pouco a biografia das coisas que eu li aqui, tá? E a gente se vê aí no próximo vídeo quando eu tiver um pouquinho mais de tempo para produzir, tá bom? Valeu, um abraço.